Estados Unidos são a segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse? Uma pergunta tão perturbadora quanto provocativa. Uma questão que começou a ganhar força entre pesquisadores, teólogos e estudiosos da profecia bíblica ao redor do mundo. O capítulo 13 de Apocalipse apresenta uma visão que abalou gerações. Duas bestas que marcarão os eventos finais da história humana. A primeira besta surge do mar e representa uma figura sombria e poderosa. O Anticristo, um líder mundial que governará com autoridade absoluta, falará arrogantemente contra Deus e estabelecerá um sistema político, econômico e religioso que exige adoração universal. A segunda besta, por outro lado, emerge da terra. Tem a aparência de um cordeiro, como se fosse pacífica, justa e até espiritual, mas sua voz é a de um dragão. Esta segunda figura não busca a adoração para si mesma, mas usa seu poder para fazer o mundo adorar o Anticristo. Ele também realiza grandes sinais, engana os habitantes da terra e estabelece um sistema no qual ninguém pode comprar ou vender sem uma marca. Diante dessa descrição profética, muitos começaram a voltar sua atenção para uma potência atual, os Estados Unidos da América. Vários estudiosos argumentam que seu alcance global, domínio militar, liderança tecnológica e enorme influência cultural correspondem às características dessa segunda besta. Eles argumentam que sua retórica é laissez-faire, liberdade, direitos, paz, progresso. Mas suas decisões influenciaram guerras, revoluções, sistemas de vigilância global e uma crescente dependência digital que pode abrir caminho para o controle total sobre a humanidade. Será mera coincidência? Ou estamos testemunhando o cumprimento progressivo de uma profecia escrita há quase 2000 anos? Caro ouvinte, neste vídeo, vamos nos aprofundar em um tópico profundo e desafiador. Analisaremos à luz das Escrituras se os Estados Unidos da América realmente poderiam ser a segunda besta descrita em Apocalipse capítulo 13. Prepare-se para descobrir verdades que muitos ignoram e que o Senhor quer revelar ao seu povo hoje. Vamos começar. Os Estados Unidos são uma das feras do Apocalipse. A nação mais poderosa do mundo é profeticamente identificada como um instrumento-chave dentro do sistema do Anticristo. Será que seu poder militar, influência cultural, domínio econômico e liderança política global não são uma coincidência, mas parte de uma estrutura mais profunda e antiga, predita pela Bíblia séculos antes de sua existência? E se tudo o que admiramos hoje, como liberdade, desenvolvimento e progresso, fosse na verdade parte de uma preparação espiritual para o maior engano de todos os tempos? Muitos estudiosos da profecia bíblica acreditam que sim. Eles sustentam que os Estados Unidos não apenas desempenham um papel político dominante no mundo, mas também um papel profético no cumprimento do capítulo 13 de Apocalipse. De acordo com essa interpretação, a segunda besta que aparece naquele capítulo não é simplesmente um símbolo religioso ou econômico, mas uma nação real, identificável e ativa, com um papel inegável nos eventos finais do mundo. E para eles, nenhuma nação se encaixa nessa descrição mais precisamente do que os Estados Unidos. Por quê? Porque a segunda besta não surge do mar, como a primeira, que representa impérios antigos que surgiram entre povos e multidões, mas da terra, o que muitos interpretam como uma figura profética de um novo território, não dominada pelos grandes impérios da antiguidade, uma terra que não fazia parte dos 4 grandes reinos profetizados por Daniel. Os Estados Unidos se encaixariam nessa categoria. Além disso, os Estados Unidos emergiram no cenário mundial como uma potência jovem e distinta, construída em um contexto de independência, liberdade religiosa e separação de poderes. Daí o ditado de que o país tem 2 chifres como um cordeiro. Mas o mais perturbador é o que a profecia diz a seguir, que esta besta fala como um dragão. Para aqueles que têm essa visão, isso representa a transformação de uma nação que começou com princípios cristãos em sua fundação, mas acabará falando com a voz do inimigo. Exercer poder, enganar nações e promover a adoração da primeira besta. Isso não seria simplesmente uma queda moral,
mas uma profunda mudança espiritual, na qual uma nação aparentemente cristã se torna um instrumento de controle e perseguição. E os paralelos são impressionantes. Os Estados Unidos lideram o sistema financeiro global, controlam os meios de comunicação mais influentes do planeta, exportam ideologias que redefinem o bem e o mal, e possui a tecnologia capaz de impor um sistema de identificação e controle econômico em escala global. Além disso, ele foi o principal arquiteto dos tratados e estruturas que moldaram a ordem mundial moderna. Nesse sentido, alguns dizem que ele está cumprindo exatamente o papel que a segunda besta tem em Apocalipse: preparar o mundo para a adoração global do sistema do anticristo. Note-se também que a profecia menciona que esta besta fará descer fogo do céu. Alguns veem isso como um símbolo do poder militar moderno, do domínio aéreo ou mesmo do uso de armas avançadas. Outros interpretam-na como a exibição de sinais e maravilhas com a intenção de enganar. E os Estados Unidos foram pioneiros em ambas as áreas. O primeiro a usar armas nucleares, o líder em tecnologia espacial e hoje o centro do desenvolvimento da inteligência artificial que pode imitar milagres, manipular imagens, vozes e criar falsas realidades. Mas o cerne da questão é este: essa fera é quem promove a marca, sem a qual ninguém conseguirá comprar ou vender, e não é algo muito distante. A infraestrutura tecnológica para controlar compras, vendas, identidades e comportamentos já existe e foi amplamente desenvolvida, implementada e centralizada por empresas e instituições americanas. Tudo isso levou muitos a afirmar que os Estados Unidos são a segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse. Entretanto, caro ouvinte, vamos analisar esse tópico juntos à luz da Bíblia, com discernimento e profundidade, para entender se os Estados Unidos realmente cumprem as características proféticas da segunda besta descrita em Apocalipse 13. Primeiro, para entrar em detalhes, vamos identificar quem é a primeira besta de Apocalipse, capítulo 13. Esta figura não é uma mera metáfora ou um símbolo passageiro. Na verdade, ela é o cerne do sistema mundial do fim dos tempos. O apóstolo João a descreve como uma besta emergindo do mar, o que, em linguagem profética, representa multidões, nações e povos. Ou seja, essa figura surge em meio aos sistemas humanos, no cenário geopolítico internacional. A besta tem 10 chifres e 7 cabeças, refletindo a continuidade com as visões de Daniel, especialmente com a quarta besta no capítulo 7, que representa um império final e terrível. Mas aqui a profecia vai além. Esta não é apenas uma estrutura política, mas um líder real que concentra o poder mais feroz da rebelião humana contra Deus. Este líder não se ergue por seu próprio poder. O texto bíblico afirma que ele recebe sua autoridade diretamente do dragão, isto é, de Satanás. Não estamos falando de um simples governante carismático, mas de alguém que será totalmente possuído, direcionado e fortalecido pelo inimigo de Deus. O texto do capítulo 13 de Apocalipse nos conta que uma de suas cabeças foi mortalmente ferida e curada, o que muitos interpretam como um falso milagre ou um engano que imitará a ressurreição de Cristo. O mundo inteiro se maravilhará com a besta e dirá: quem é como a besta? Quem poderá guerrear contra ela? O que parece ser um líder vitorioso será, na verdade, um instrumento de engano. E o mais sério é que ele não será apenas respeitado, ele será adorado, mostrando que seu papel será tanto político quanto profundamente espiritual. Este perfil se encaixa perfeitamente com outras figuras proféticas descritas nas Escrituras. No livro de Daniel, capítulo 7, esta besta corresponde ao pequeno chifre que emerge da quarta besta, que representa o Império Romano. Isso nos dá uma pista geográfica importante. O anticristo surgirá do território que antes compunha o Império Romano, que inclui partes da Europa, Oriente Médio e Norte da África. Este pequeno chifre fala com arrogância, muda os tempos e as leis e persegue os santos. Mais tarde, Paulo o descreve como o homem do pecado, o filho da perdição que se exalta acima de tudo o que se chama Deus e se assenta no templo de Deus, parecendo ser Deus. E em Apocalipse capítulo 6,
nós o vemos retratado como o primeiro cavaleiro no cavalo branco, carregando um arco, recebendo uma coroa e saindo para conquistar e vencer, imitando o verdadeiro Cristo, mas na verdade sendo o grande impostor. O próprio Jesus antecipou esse fenômeno com um aviso profético. Em João, capítulo 5, versículo 43, ele disse: Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. O mundo que rejeitou o verdadeiro Messias estará pronto para acolher um falso redentor. Eles não aceitaram aquele que veio em humildade, mas aplaudirão aquele que vem em glória humana, com sinais e aparência de poder. Esse outro, a quem Jesus se refere, é justamente esse personagem, o Anticristo, a primeira besta do Apocalipse, que virá com uma agenda que parecerá trazer paz e esperança, mas que na realidade ocultará a intenção de usurpar o trono que pertence somente ao Filho de Deus. Um trecho profético adicional que reforça essa identidade é encontrado em Daniel, capítulo 9, versículo 27, onde é declarado que esse governante fará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Este acordo será celebrado como uma grande solução, possivelmente como um tratado de paz entre nações ou mesmo entre Israel e seus inimigos, mas será uma falsa paz. No meio da semana, isto é, depois de 3 anos e meio, esse líder quebrará o tratado, interromperá o sacrifício e causará a abominação da desolação. Este ato marcará o início da grande tribulação, a fase mais sombria da história humana, onde o governo do Anticristo se manifestará com total brutalidade. O capítulo 13 de Apocalipse complementa essa revelação dizendo que essa besta falará blasfêmias contra Deus e ficará ativa por 42 meses, o que corresponde exatamente à segunda metade dos 7 anos proféticos. Seu poder se tornará total. Ele poderá guerrear contra os santos e derrotá-los, e estabelecerá um sistema global de adoração centrado em sua pessoa. Ele será um líder mundial com autoridade real, cujas palavras prevalecerão, cujas ordens serão obedecidas e cuja imagem será exaltada. Sua imagem será promovida em todos os cantos do mundo como um símbolo de unidade, progresso e estabilidade. Mas as Escrituras são claras. Todos os que habitam na terra o adorarão, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso revela uma profunda realidade espiritual. O mundo inteiro será seduzido por este homem, seu carisma, sua liderança, sua aparente ressurreição, suas propostas de paz, tudo parecerá perfeito. Mas será um disfarce para esconder uma agenda de rebelião, perseguição e blasfêmia, liderada pelo próprio adversário de Deus. O que parece ser o alvorecer de uma nova era será, na realidade, o prelúdio do julgamento final. Portanto, a primeira besta do capítulo 13 de Apocalipse representa um líder mundial, conhecido como o Anticristo, que emergirá do território que antes fazia parte do Império Romano. Entender essa verdade profética nos prepara para identificar mais claramente a segunda besta descrita naquele mesmo capítulo. Então, caro ouvinte, vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 14. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas ele falava como dragão, e exerce toda a autoridade da primeira besta diante dele, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ele também realiza grandes sinais, de modo que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, ordenando aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. A primeira besta a emergir do mar será auxiliada em sua missão diabólica por outra besta que surgirá da terra. Sua origem terrena pode fazê-la parecer menos misteriosa que a primeira, embora não seja menos perigosa. O fato de ele vir da terra sugere que ele será uma figura que surgirá dentre as pessoas comuns, alguém que, superficialmente, não despertará suspeitas, mas que desempenhará um papel crucial no grande engano do fim dos tempos. O livro do Apocalipse se refere a essa segunda besta como o falso profeta,
o que nos dá uma ideia precisa de seu caráter e propósito. Este título aparece claramente em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 10. Em termos modernos, poderíamos dizer que ele atuará como um ministro de propaganda a serviço da primeira besta, buscando convencer o mundo de sua grandeza e encorajando todos a depositarem sua confiança nele, como se ele fosse o único caminho para a salvação. Nesse sentido, a primeira besta usará a segunda da mesma forma que os reis da antiguidade usaram seus falsos profetas, homens manipulados que falavam segundo os desejos de poder, não segundo a vontade de Deus. Por outro lado, observamos que esta segunda besta é claramente uma figura religiosa. Por meio de grandes sinais e maravilhas, ela enganará as multidões e as persuadirá a adorar a imagem da primeira besta. Seu propósito não será estabelecer uma nova religião, mas redirecionar a devoção dos homens para a pessoa do anticristo, exaltando-o como se fosse uma divindade digna de adoração universal. No entanto, seu trabalho não se limitará ao reino espiritual. Esta besta também exercerá controle total nas esferas econômica e social. Segundo Apocalipse, chegará o tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem antes receber a sua marca, estabelecendo assim um sistema global de obediência forçada que testará a fidelidade de todos os habitantes da Terra. Assim, com o aparecimento desta última figura profética, completa-se o sinistro triunvirato da iniquidade descrito no livro do Apocalipse. O dragão representando Satanás, a besta que surge do mar representando o anticristo, e a besta que surge da terra, conhecida como o falso profeta. O que vemos aqui é uma tentativa deliberada do inimigo de imitar o modelo divino. Satanás busca usurpar o lugar do Pai. A besta do mar se apresenta como um falso Cristo. E a besta da terra, o falso profeta, procura desempenhar um papel semelhante ao do Espírito Santo, promovendo a adoração à imagem do anticristo e impondo seu selo como marca de lealdade. Assim se forma uma trindade diabólica, criada para enganar, controlar e condenar aqueles que rejeitam a verdade. Observemos o que diz Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que realizam sinais miraculosos, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É curioso que os 3 espíritos imundos que emergiram da trindade diabólica fossem como sapos. Que caricatura! Eles são apresentados aqui como sapos coachando a noite toda em pântanos e charcos. E o mais surpreendente de tudo é que eles conseguem convencer os reis da terra e seus súditos. É verdade que em sua campanha de propaganda, eles também usam sinais para persuadir os reis da terra. Mas tudo isso é absurdo, porque a batalha é contra o Deus Todo-Poderoso. É impossível que ele seja derrotado. Portanto, aquele dia será o dia da destruição dos ímpios. Agora, voltando ao capítulo 13 do livro de Apocalipse, o apóstolo João observa que a segunda besta, isto é, o falso profeta, tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Isso sugere que ele tentará imitar o Cordeiro de Deus em sua aparência exterior, apresentando-se como um líder espiritual, aparentemente manso e pacífico. Entretanto, a dureza e o conteúdo de suas palavras revelarão sua verdadeira origem. Ele falará como um dragão, isto é, com a autoridade e o engano de Satanás. Ainda que pareça inofensivo à primeira vista, não conseguirá esconder o caráter diabólico de sua mensagem, nem o fato de que ela serve aos interesses do dragão e da primeira besta, o anticristo. Todas as suas palavras, por mais gentis e sutis que pareçam, serão inspiradas pelo inimigo e visarão seduzir as massas a adorar a besta. Ele parecerá uma figura religiosa, mas completamente devotado ao espírito do erro. Essa mistura de hipocrisia e falsidade tem sido a marca registrada dos falsos profetas ao longo da história.
Por isso, o Senhor Jesus Cristo nos advertiu solenemente em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O falso profeta não tentará fazer as pessoas acreditarem que não há Deus, mas usará todos os seus recursos para persuadir as pessoas de que a autoridade suprema na terra está com o anticristo, com o objetivo de fazer com que todos o adorem como uma divindade. Um de seus principais pontos será lembrar às multidões que a ferida mortal do anticristo foi milagrosamente curada. Dessa forma, ele buscará que, assim como os fiéis adoram a Cristo por sua morte e ressurreição, o mundo adore o anticristo pela cura de sua ferida. Em tudo isso, o falso profeta também imitará a obra do Espírito Santo, que não se glorifica, mas exalta a Cristo e direciona os homens a ele. Em contraste, o falso profeta usará todo o seu poder de persuasão para fazer com que o mundo glorifique o anticristo. Como podemos ver, Satanás tentará copiar tudo o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e o que ele continua fazendo por meio do seu Espírito Santo. Mas o mais triste é que a humanidade no fim dos tempos preferirá adorar o anticristo em vez de se voltar para o verdadeiro Messias. Agora, como parte de sua campanha de propaganda, o falso profeta também realiza grandes sinais, de modo que até faz descer fogo do céu à terra à vista de todos. Este detalhe é extremamente revelador, pois nos lembra que nem todo milagre vem de Deus. No passado, os feiticeiros do faraó conseguiram imitar, por meio de encantamentos diabólicos, vários dos milagres que Moisés realizou em nome do Senhor. E da mesma forma, o falso profeta, através do poder do dragão, imitará um milagre icônico. Ele fará descer fogo do céu, assim como fez o profeta Elias. É interessante notar que o tipo de sinal escolhido pelo falso profeta é justamente aquele mais associado a Elias na memória do povo judeu. Isso levou alguns estudiosos a se perguntarem se esse ato milagroso não teria a intenção de apresentar o falso profeta como o cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse detalhe levou muitos a considerar a possibilidade de que o falso profeta pudesse ser um líder judeu. Foi até sugerido que o próprio anticristo também poderia ser de ascendência judaica, já que ele será aceito por Israel como seu Messias, e um dos requisitos esperados para o povo judeu é que o Messias venha da linhagem de Davi, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Essa hipótese não é descabida se lembrarmos que, como já foi observado, o anticristo surgirá do território outrora ocupado pelo antigo Império Romano, e que Israel estava incluído nesse domínio. Portanto, tanto o perfil político quanto o contexto geográfico e religioso se encaixam nas profecias que descrevem essas duas figuras-chave do fim dos tempos. Agora, o falso profeta, cujo principal propósito será levar a humanidade à adoração do anticristo, ordenará aos habitantes da terra que levantem uma imagem em sua homenagem. Quanto à localização desta imagem, as escrituras não especificam diretamente. No entanto, alguns intérpretes sugerem que, como um ato deliberado de provocação e blasfêmia, a imagem poderia ter sido instalada no templo em Jerusalém. Essa possibilidade é apoiada pelo que está declarado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, onde é dito que o homem do pecado assenta-se como Deus no templo de Deus, ostentando-se como Deus. É razoável, portanto, pensar que, para estabelecer sua presença simbólica e perpétua naquele lugar sagrado, ele ordenou a colocação de sua imagem ali. Talvez seja a isso que se refere à abominação da desolação mencionada pelo profeta Daniel e também citada pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 15. Um dos milagres mais chocantes que o falso profeta realizará será dar fôlego à imagem do anticristo para que essa imagem fale. Este ato surpreendente, provavelmente por meio de poder satânico ou tecnologias avançadas desconhecidas, deixará os habitantes da Terra perplexos, reforçando a falsa ideia de que o anticristo é um ser divino.
Vamos então ler Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que a imagem falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Já sabemos que dar o sopro da vida é um dos atributos exclusivos do Deus Criador, e aqui vemos que esse falso profeta tenta imitá-lo, realizando um milagre nunca visto neste mundo desde a criação da humanidade. No entanto, o que é produzido no final não é um homem, mas uma imitação grosseira e diabólica dele. Agora essa imagem terá a capacidade de falar, mas não apenas falará, também emitirá ordens, condenando à morte qualquer um que não a adore. Em outras palavras, não será uma imagem passiva, mas um instrumento ativo de julgamento e controle. Esta imagem idólatra do anticristo será completamente diferente de qualquer ídolo que a humanidade já conheceu. Sabemos que os ídolos tradicionais têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Entretanto, esse ídolo demoníaco será diferente, pois possuirá uma capacidade extraordinária de enganar os homens, operando sob um poder espiritual enganoso nunca visto antes. Como parte do sistema totalitário que o anticristo estabelecerá, ele imporá uma marca em todos os seres humanos, seja na mão direita ou na testa. Isso é comumente conhecido como a marca da besta. O propósito do anticristo é fazer com que todos os homens e mulheres do mundo manifestem pública e visivelmente sua pertença a ele e sua adoração a ele. Portanto, a marca será colocada em partes do corpo que não podem ser facilmente escondidas. Antigamente, apenas escravos e animais eram marcados dessa forma, indicando quem os possuía. O anticristo buscará fazer exatamente o mesmo, marcar todos como sua propriedade, subjugando-os completamente ao seu domínio. Quanto à possibilidade de implementar tal sistema globalmente, podemos afirmar que a tecnologia atual já permite isso. Este é mais um motivo que nos leva a crer que o surgimento desses personagens sinistros está muito próximo. Entretanto, até que a igreja seja arrebatada, eles não poderão se manifestar plenamente. Como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Somente um agora o detém, até que ele mesmo seja tirado do caminho. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e destruirá com o esplendor da sua vinda. Caro ouvinte, quando o anticristo for revelado, quando ele tiver atingido o ápice de seu poder mundial e o falso profeta o tiver exaltado diante das nações, o dia de sua queda chegará inevitavelmente. Esse dia não será obra de mãos humanas, nem resultado de rebeliões internas, nem produto de estratégias militares ou diplomáticas. Será o ato final de uma história escrita desde a eternidade. O próprio Senhor intervirá com poder e glória para executar o julgamento final sobre os ímpios. O apóstolo Paulo, com autoridade apostólica e visão profética, declara: "E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda." Esta não é uma figura retórica ou uma metáfora poética, mas um anúncio literal do resultado escatológico que porá fim ao governo do anticristo e seu falso profeta na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, nos são dados mais detalhes sobre o destino final dessas pessoas. Vamos ler o relato bíblico. "E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganara os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre." Esta passagem não é uma metáfora. É uma declaração profética literal de julgamento. Aqui vemos que ambos os personagens, o anticristo e o falso profeta, são capturados vivos no glorioso retorno de Jesus Cristo, quando ele vier em poder com seus exércitos celestiais. Não se fala em sistemas, não se menciona uma instituição política ou uma nação. São dois indivíduos reais, vivos e conscientes, capturados e lançados diretamente no lago de fogo. Este ponto é de vital importância, porque algumas escolas cristãs ensinam que a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13,
representa os Estados Unidos como nação, enquanto a primeira besta seria o papado ou a Roma religiosa. Entretanto, essa interpretação cai por terra quando chegamos a Apocalipse capítulo 19, versículo 20, porque uma nação não pode ser lançada viva no lago de fogo. Um país não pode ser aprisionado ou punido como se fosse uma pessoa física. Isso só se aplica a líderes específicos, moralmente responsáveis perante Deus. O versículo 20 também chama o falso profeta de aquele que realizou sinais e enganou aqueles que receberam a marca. Ele não está se referindo a um sistema abstrato, mas a uma pessoa que realizou sinais milagrosos com poder demoníaco, persuadindo multidões a adorar o anticristo e receber sua marca. Isso se encaixa exatamente com a segunda besta de Apocalipse capítulo 13, o falso profeta, que promoveu a adoração do anticristo e impôs sua imagem. Ambos são lançados vivos no lago de fogo. Esta expressão carrega imenso peso escatológico. Não se trata de um julgamento adiado ou de uma condenação simbólica. É uma punição imediata, eterna e consciente. O lago de fogo representa o lugar final de tormento para os inimigos de Deus. E de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo também será lançado nele, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Observemos o que diz o relato bíblico. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Este detalhe confirma que o lago de fogo não é apenas um símbolo, é um destino eterno. Além disso, deixa claro que o anticristo e o falso profeta estarão lá antes do próprio Satanás, o que indica que eles são os primeiros a inaugurá-lo, os primeiros a cruzar esse limiar irreversível da condenação eterna. Finalmente, no julgamento do grande trono branco descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, o destino de todos aqueles que rejeitaram a Cristo e morreram sem salvação é revelado a nós. Vejamos o que diz o versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo não é uma ameaça temporária. É a condenação final, o julgamento eterno. E foi inaugurado por estas duas figuras, o anticristo e o falso profeta. Isso reforça a conclusão de que não se trata de poderes nacionais ou estruturas políticas coletivas, mas de indivíduos líderes, malignos, autoritários, enganadores e blasfemos que surgirão no fim dos tempos. E quanto aos Estados Unidos, embora agora detenham um poder global, Apocalipse ensina que, quando o anticristo governar, a autoridade final recairá sobre uma confederação de 10 reinos, emergindo do território que constituía o antigo Império Romano, conforme indicado em Daniel, capítulo 7. Os Estados Unidos não serão o centro do poder naquele momento profético, porque a coroa do domínio global estará na cabeça do filho da perdição, o líder mundial do fim dos tempos, cuja origem será europeia ou do Oriente Médio, não americana. Portanto, caro ouvinte, a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, não pode ser os Estados Unidos, nem literal, nem simbolicamente. Não é uma nação, mas um líder pessoal, identificado em Apocalipse como o falso profeta, e cuja condenação eterna será executada pelo próprio Deus. Essa figura não surgirá do território norte-americano, mas, como o anticristo, virá do mesmo espaço geopolítico onde o antigo Império Romano floresceu. Esta é a verdade profética que as Escrituras revelam claramente e que não podemos ignorar. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos do fundo do coração por terem ficado até o final e feito parte deste momento de verdade e reflexão. Se esta mensagem tocou a sua vida, convido você a curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precise. Porque cada clique, cada compartilhamento, você está ajudando a palavra a alcançar mais pessoas e tocar mais corações. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo, com uma nova mensagem do céu para sua alma. Até lá, que a graça e a paz de Deus o acompanhem todos os dias. Que Deus o abençoe abundantemente.